Bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Eu espero que você esteja fazendo um dia único hoje, como nenhum outro, e nessa aula eu quero trazer para vocês a importância da comunicação emocional. Se você nunca ouviu falar sobre isso, bom, você vai ouvir agora pela primeira vez. Mas o que você precisa entender antes de qualquer coisa é a importância da comunicação. E sem uma comunicação assertiva, uma comunicação bem lapidada e construída, você muito provavelmente vai deixar boas oportunidades ao longo da sua vida. Porque é através das conexões que você faz, é através da sua comunicação, que você vai conseguir alcançar e conquistar novas oportunidades. A comunicação é a sua arma-chave para tudo que você deseja na sua vida. E hoje eu vou te passar uma das estratégias que você pode utilizar essa arma. Assim como numa guerra, assim como em um jogo, em um videogame, cada arma você tem uma estratégia para poder usar ela de maneiras diferentes. Assim é essa arma poderosa que você tem, que é a sua palavra, que é a sua comunicação. Então, o que é, afinal de contas, comunicação emocional? A comunicação emocional, pessoal, ela é uma forma de você se comunicar, de você transferir informações para as outras pessoas, mas não através de palavras, e sim fazendo a outra pessoa sentir aquilo. Como assim, Alan? Vou te dar um exemplo. Eu quero explicar para você como foi o meu dia nessa manhã. Eu posso, através de simples palavras, te contar como foi o meu dia. Só que, se eu quero que você realmente entenda como foi o meu dia, se eu conseguir fazer com que você sinta algo próximo do que eu senti, vai fazer muito mais sentido para você. Como assim? Bom, hoje de manhã foi um dia muito gostoso. Eu tomei café com a minha mãe e tivemos um grande papo. A gente pôde conversar ali por alguns momentos. Isso eu te contei através de palavras como foi o meu dia. Agora, se eu quiser fazer com que você sinta uma emoção, primeiro eu já altero o meu tom de voz. A forma como eu me comunico aqui com você já é totalmente diferente. Palavras são palavras que só estão transferindo aquelas palavras. Agora, se eu já altero meu tom de voz, eu tenho certeza que você aí do outro lado dessa câmera já começou a assistir esse vídeo de uma forma diferente. Falou, pô, por que ele mudou o tom de voz? Alguma coisa apitou aí do outro lado que você, cara, por que ele tá falando desse jeito agora? E aí eu vou te contar, hoje, nessa manhã, eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com a minha mãe, depois de mais de um mês que a gente não conseguia se ver por conta da correria do dia a dia. E foi o melhor café da manhã que eu pude ter nos últimos tempos. Não é sobre café da manhã, é sobre amor, é sobre a pessoa que está do seu lado, é sobre companhia. Então não foi um simples café da manhã, foi um café da manhã com a minha mãe. E ali a cada momento eu só ficava lembrando de tudo que a gente tinha passado até chegar nesse momento, onde hoje eu tenho conquistas na minha vida, onde hoje a gente pode compartilhar coisas novas um da vida do outro e não existe nada mais valioso para mim do que isso. Olha só a diferença entre uma comunicação apenas através de palavras, onde você conta, como foi o seu dia, versus uma comunicação emocional. A comunicação emocional é você passar uma emoção através da sua comunicação. E assim a pessoa do outro lado vai entender muito melhor como foi aquilo que você está querendo passar. Muitas vezes a sua manhã foi simplesmente uma manhã rotineira, como qualquer uma, e não necessariamente você quer passar uma emoção através daquilo. Mas existem coisas que vão ser importantes na sua vida que você não entende, que se você não usar essa ferramenta e utilizar a emoção, a outra pessoa do outro lado, ela não vai conseguir entender 100% a importância daquilo para você. Agora, se você consegue deixar claro, através das suas emoções aquilo, a outra pessoa vai sentir exatamente o que você está sentindo, ou algo próximo. Isso possibilita que aumente muito as chances dela entender. Então imagina que você está aí com o seu marido ou a sua esposa e você queira fazer com que essa pessoa entenda alguma coisa, pode ser um amigo do trabalho, um chefe, um familiar, não interessa. E essa pessoa ela não entende como alguma coisa é importante para você. O que você faz?
Pô, eu já falei 1000 vezes, coloca mais tempero. Tempero é emoção. Pega essa pessoa e fala, pô, você não entendeu? Isso aqui mexe com a minha vida, isso aqui é isso, papapá, e trum, joga emoção. Quando você fizer isso, a outra pessoa sente, ela vai sentir essa emoção e aí, nesse momento, ela vai falar, faz sentido, agora eu entendi a importância disso pra você, agora eu entendi o valor disso, o valor daquilo. Porque se a pessoa não sente a emoção, pra ela é algo com pouca relevância, tá? Beleza. Falar com a mente versus com o coração. Isso aqui é muito importante. Qual que é a diferença de falar com a mente e falar com o coração? A mente é aquela parte do nosso corpo envolvida na lógica, no racional. E muitas vezes você vai querer usar dados para conseguir se comunicar com outra pessoa. Só que os dados, sem a emoção que vem do coração, para outra pessoa, você pode falar que você pode usar números extremamente altos, como bilhões de dólares, mas no outro corpo ele não vai sentir o impacto disso. Porque uma coisa que você tem que entender nós não somos seres pensantes que têm emoções, somos seres emocionais que têm pensamentos. Então, o outro corpo, ele é um polo, um centro de emoções, de sentimentos, está constantemente sentindo algo. E os pensamentos estão ali. Então, se você usar a sua mente para transferir uma informação, usar dados, o que seria usar dados? Então, imagina que eu quero te convencer a investir na minha empresa, por exemplo, e eu vou te dar um retorno financeiro se você fizer isso. E aí eu chego para você e falo, não, ó, se você colocar o dinheiro na minha empresa, a gente vai pegar e nós vamos construir um aplicativo híbrido que ele vai funcionar tanto na App Store, na Play Store, na internet, na web, num MacBook, ele vai pegar em tudo e aí a gente vai conseguir escalar e a tendência é que a gente consiga fazer alguns milhões e eu consiga te retornar em média uns 10 a 15% por mês disso que você investir aqui comigo. Bom, a proposta ela é muito boa, mas eu não usei emoção. Eu simplesmente te trouxe dados, eu te expliquei algo, me comuniquei com você através da minha mente. E a minha mente ela só passa dados e informação, mas o outro corpo não entende, ele não está entendendo o impacto emocional disso. Agora, se eu uso as minhas emoções e consigo transferir elas para você, já é de um outro jeito. Cara, você não está entendendo o impacto disso aqui. Sabe quantas pessoas foram beneficiadas com o trabalho que a gente está fazendo? Simplesmente, se você entrar junto comigo nesse negócio, sabe a sua filha? Lembra que ela estava querendo ir para Disney? Exatamente. Se você entrar nisso aqui junto comigo, ela não vai só para Disney. Não, eu vou conseguir te ajudar a fazer com que ela vá para milhares de outros lugares. E aí você começa a usar a emoção, você começa a fazer a pessoa sentir aquela emoção através da sua comunicação. E se você já tiver informações sobre aquela pessoa, você usa essas informações. Por quê? Aquilo tem um impacto muito maior na pessoa do que simplesmente dados e informação. E você pode usar ainda outras coisas. Imagina que essa pessoa ela é solteira, não tem filho, não tem família. Então o que ela está buscando? Ela quer viajar? Cara, se você vier nesse trabalho comigo, todos os meses a gente vai estar em um país diferente. Por quê? A gente vai precisar viajar para tal lugar. Aí, por exemplo, enquanto a gente faz o trabalho, a gente pode fazer uma aula de surf na Tailândia, porque lá tem um polo de tecnologia que tem uma parceria com a gente. E você usa e faz aquela pessoa sentir aquilo. Não é só sobre os dados e sobre a informação. E eu levei isso para um nível extremo, mas pensa em tudo na sua vida que você pode se comunicar e passar a informação usando a emoção, não só os dados. Os dados, por si só, nunca vão só convencer, entende? Sem uma emoção. O que faz uma pessoa tomar uma atitude é a emoção que ela sente, e não as informações. Você pode falar, não, se você fizer tal coisa comigo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mas se você não conseguir passar a emoção para ela,
Às vezes chega uma pessoa que tá te prometendo 10 coisas, mas ela só tá lá falando, olha, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí chega uma outra pessoa e fala, não, se você vier comigo, vai ser uma coisa só, mas olha o impacto disso. Cara, a gente vai pular de, sei lá, de paraquedas, e aí no meio, nossa, é uma emoção, eu fico todo arrepiado só de falar. Isso aqui é utilizar detalhes sensoriais na comunicação. O quê? Eu fiquei arrepiado só de falar. A outra pessoa sabe qual é o sentimento de arrepio. Então isso já remete a ela também. Isso vai fazer com que talvez ela sinta a mesma coisa que você. Tá entendendo? Então a pessoa, para ela tomar uma atitude, para ela querer fazer algo, se ela não sentir o impacto emocional disso, ela não vai agir. Simplesmente, se você só apresentar dados, se você só mostrar informação, isso é bom por causa disso, isso é ruim por causa daquilo, não importa para a pessoa. Quantas pessoas não fazem uma série de coisas ruins nas próprias vidas? Por quê? Porque muitas vezes o impacto emocional para que ela faça aquilo é muito grande. E tanto negativo quanto positivo. Beleza? Então vamos lá. A forma como a mensagem é recebida. Quando você recebe uma mensagem, o seu cérebro, se for apenas informação, você vai ter que, presta atenção, você vai ter que processar essa informação com a sua mente. Você vai ter que pensar. E a maior parte das pessoas não está com o cérebro funcionando no 100% a maior parte do tempo. Então, quando você começa a jogar um monte de informação, o cérebro da pessoa, ele processa algumas. Agora, quando você passa a emoção é o puro entendimento. A emoção não precisa de pensamento para entender uma mensagem. Quando você passa uma emoção para a pessoa, ela entende na hora. Então a mensagem que você quer passar, se você utiliza de emoções e você faz a pessoa sentir aquilo, você precisa de poucas palavras, mas você consegue fazer com que a outra pessoa entenda a mensagem. A mensagem, ela vai ser recebida de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Tá entendendo até aqui? Faz o seguinte, antes de eu dar continuidade nesse vídeo, comenta aqui embaixo. O que você tá achando? Tá fazendo sentido até agora? Só para eu entender até essa parte do vídeo, se tudo tá claro nessa questão da comunicação emocional. E por último dessa parte do vídeo, o impacto das palavras na construção de conexões. Então agora você precisa entender que as palavras, elas também têm a sua importância sim. E a importância é principalmente na construção da conexão entre você e uma outra pessoa. Alan, como assim na construção? Você pode utilizar de impactos emocionais, só que muitas vezes uma palavra por si só, ela já tem um impacto emocional muito grande. Tá? Então, vamos supor o seguinte cenário. Eu estou aqui numa entrevista de emprego, certo? Você é o meu entrevistador e eu estou aqui para prestar um trabalho na área de TI, de tecnologia. E aí você me pergunta quais foram as minhas habilidades ou quais foram as minhas experiências em outra empresa. Eu simplesmente chego aqui para você e falo, olha só, eu entrei numa grande multinacional e lá dentro, quando eu cheguei, eles estavam passando por um caos tecnológico. Havia acabado de ser hackeado todos os sistemas, eles tinham perdido tudo e quando eu fui contratado, eles esperavam que ao menos eu pudesse recuperar os dados e as informações. Mas eu fiz muito mais do que isso. Além de ter recuperado, eu reconstruí todo o sistema do zero, com um suporte muito além do que eles imaginavam. E por conta disso, a empresa ela conseguiu aumentar o faturamento dela em 50%. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por conta da seriedade do nosso sistema e do investimento que nós fizemos, os nossos clientes viram a nossa seriedade e quiseram ainda mais fechar contrato com a gente, porque eles viram como nós estamos investindo na nossa segurança. Nossa, que impacto emocional. Você acha que eu seria contratado para essa entrevista? Bom, maravilha, vamos lá. Qual seria o outro caso? Quantas palavras eu não utilizei nessa primeira entrevista? Eu te contei uma longa história aqui, tá? Agora, eu vou para uma segunda parte. Para essa mesma vaga, chega uma nova pessoa. E essa pessoa, ela simplesmente fala, quais as suas experiências
profissionais aí na área de tecnologia. Olha, vou ser bem sincero com você. Eu estudei muito e hoje eu fiz um grande nome no mercado. Eu simplesmente trabalhei por muitos anos como um desenvolvedor da Apple lá dentro, comandando todo o time deles, e depois a Microsoft me chamou, me tirou de lá para que eu pudesse cuidar do time deles também, e agora eu estou querendo expandir para novas oportunidades, e aí eu quero ver o que vocês estão fazendo aqui. Bom, eu falei muito menos do que o primeiro, só que essas duas palavras, Apple e Microsoft, elas sozinhas já têm um impacto emocional. Você não precisa dizer muito mais. Quando a pessoa escuta isso já gera uma emoção nela. Por quê? Porque ela sabe o tamanho, a grandeza dessas empresas no mercado hoje. Então, o impacto das palavras na construção de conexões é o seguinte: você precisa entender quais as palavras que você vai usar. Porque por mais que as pessoas falam, as palavras não são tão importantes assim, mas calma, não é que elas têm zero importância, não é isso. Mas existem palavras que por si só, se você souber utilizá-las, elas sozinhas já carregam um impacto emocional e você nem precisa colocar tanta energia numa história, por exemplo. Simplesmente ao contar essas coisas, ao usar essas pequenas palavras, elas já carregam esse peso emocional e você leva isso. E isso quando você vai se conectar, por exemplo, numa entrevista de emprego com um entrevistador, essas duas palavras que eu falei, Apple e Microsoft, pum! Muitas vezes o outro cara contou uma puta história, mas pô, esse cara, a Apple e a Microsoft pegaram esse cara, por que eu não vou pegar também? Chama ele pra cá. Você tá entendendo? Eu espero que esteja feito sentido, tá? Agora vamos dar continuidade para a segunda parte aqui do nosso treinamento. Eu vou mudar isso aqui rapidinho, só para não perder muito tempo aqui no vídeo.